Já dando uma olhada no que está na capa do UOL, na homepage do UOL, o que está de destaque, é essa entrevista do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, dando aí algumas explicações sobre essa investigação aí de supostas fraudes no INSS. Existe essa investigação que foi feita pela Polícia Federal e que levantou aí a possibilidade de fraudes de mais de 6 bilhões de reais no INSS, inclusive com descontos indevidos na folha de aposentadoria, nos benefícios aí de aposentados e de pensionistas do INSS. Hoje, o ministro Carlos Lupe voltou a falar sobre esse assunto numa entrevista à Folha de São Paulo, que a gente vai contar para você aqui com detalhes nessa edição do UOL News. Na capa do UOL também está destacando aí mais outros assuntos. Vamos dar mais uma olhadinha aí, vamos girar um pouco aí. Você vê aí, por exemplo, toda a sucessão no Vaticano, está aí um pouquinho mais para o lado esquerdo aí da sua tela, as visitas já hoje que lotaram a Praça de São Pedro na missa que houve hoje lá no Vaticano, e também os fiéis indo visitar o túmulo do Papa Francisco, as autoridades italianas falando aí em mais de 30 mil pessoas visitando o túmulo do Papa Francisco no primeiro dia de visitação. Essas imagens que você tem aí são justamente, o que você está vendo aí é o túmulo do Papa. A gente volta a falar nessa edição. A gente tem também a notícia aqui sobre uma pesquisa do Instituto Ipsos, do jornal Washington Post e da ABC News sobre a avaliação do governo Trump, que acaba de completar 100 dias, e a notícia não é boa para o presidente americano. E outras notícias que a gente vai te contando aqui nessa edição do UOL News. Deixa eu chamar aqui para compor a nossa bancada de hoje, desse domingo, a Andresa Matais, colunista do UOL, jornalista. Tudo bom, Andresa? Boa tarde para você. Oi, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, sejam bem-vindos. E o Paulo Roberto Souza, que é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Em algum lugar falta apertar aquele botãozinho para abrir o áudio. Tem sempre... Só abriu. Aê, agora sim. Obrigado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É um clássico. Sempre tem aquele botãozinho que falta apertar para abrir o áudio, para a gente poder conversar aqui. E vamos abrir o UOL News falando dessa entrevista que o ministro Carlos Lupe deu à Folha de São Paulo, falando sobre a questão aí desse escândalo, dessa investigação que está sendo feita sobre essa suspeita de fraude no INSS. Eu vou ler alguns trechos e a gente vai conversando a respeito para também não ficar aqui cansativo para vocês. De modo geral, o Carlos Lupe está dizendo que tomou diversas medidas contra fraudes em descontos de benefícios de pensão e aposentadoria. Ele diz ter certeza de que o caso tem safadeza de muita gente, aspas para o Carlos Lupe, mas argumenta que o governo não foi omisso. Abre aspas. Muitas instituições abusaram e devem pagar por isso. Os beneficiários têm que ser restituídos, mas não pode generalizar, senão a gente instaura um tribunal de inquisição, fecha aspas, foi o que afirmou o Carlos Lupe. Logo no começo da entrevista aqui, essa entrevista foi dada ao Bruno Bogossian, da Folha, lá em Brasília. Ele diz o seguinte, ele foi perguntado o que explica essas suspeitas de descontos irregulares apontadas nas investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Carlos Lupe responde, a gente recebeu como herança uma instituição completamente dilapidada. Das 11 associações investigadas, 10 tiveram acordos firmados até 2022, portanto antes do terceiro governo Lula. E ele prossegue, mais de 60% dos descontos estão concentrados em 11 associações. 5 delas foram credenciadas em 2022.
E a partir daí, elas concentraram muito esforço para ampliar o recolhimento de contribuição. Até agora, essa é a explicação que me ofereceram. É o raciocínio mais lógico. Não estou acusando, estou constatando. Há outra questão grave, que é a operação casada que o sistema financeiro faz com as associações. Botam as famosas pastinhas que oferecem entrada na associação, pede assinatura e diz que o beneficiário vai ter direito a advogado, área de lazer, coisa que muita associação oferece mesmo. O fato, Andresa, é que o Carlos Lupe está reagindo a uma reportagem que saiu ontem no Jornal Nacional, está também no UOL, o UOL confirmou, de que o Carlos Lupe há quase um ano sabia, tinha sido alertado dessas irregularidades e teria demorado muito a agir. E aí a batata dele começou a assar, Andresa. Pois é, o Carlos Lupe, o que ele diz com relação a isso, né, é que ele pediu informações ao INSS e que ficaram enrolando ali para dar essas informações para ele. E era essa a justificativa que ele dava, né, para essa demanda do Ministério para uma resposta com relação a esse aumento, né, de denúncias de aposentados que estavam sendo descontadas regularmente. O ministro não é alvo da operação, acho que é importante dizer isso, porque agora também vai ficar uma campanha para tentar ver se derruba o ministro ou não. Ele não é alvo da operação, essa investigação já estava ocorrendo. Claro, quando ele sai de início ali defendendo o Stefanuto, que é o presidente do INSS que caiu, e ele disse que foi ele que colocou e que tinha confiança dele, ali o ministro começa a se enrolar, porque afinal ele, né, se mistura ali a essa pessoa que fala, que ele disse, né, que é da confiança dele. Esse Stefanuto a gente percebeu aí que não era lá flor que se cheirasse, né, e foi afastado, e tem outras ramificações dele por aí, pela esplanada. Eu mesmo contei na coluna que ele indicou uma amiga muito próxima ali num cargo na Conab, né, então ele também tem interlocuções ali com o Edgar Preto, que é o presidente da Conab. Isso precisa ser melhor explicado, por que ele tinha, né, essa entrada ali em outros órgãos, e órgãos muito ligados ali ao PT. Então, com relação ao ministro, acho que a gente tem que ir um pouco de calma, tentar entender, né, qual foi a participação do ministro nisso, se ele estava realmente buscando os dados ou se o fato de dizer que esses dados não chegavam nunca era uma ajudinha para se enrolar e deixar o esquema acontecer e fazer que, né, cara de paisagem, deixar a coisa rolar sem investigação. Acho que precisa a gente ter um pouco de cuidado com relação a isso. O Carlos Lupe é do PDT, o governo Lula deu esse espaço importante, que é o Ministério do Trabalho, para um partido que tem 22 deputados, é um partido totalmente inexpressivo, que não faz diferença nenhuma para o governo em votações ali na Câmara. Então, nessa composição de coalizão de governo, se o presidente quiser trocar o Carlos Lupe, embora ele seja presidente do partido, para ele não vai fazer diferença alguma ali dentro do Congresso. O PDT não vai para a oposição, é um partido ali da esquerda, né, que está dentro da órbita ali do PT. Acho que agora cabe também ao presidente Lula, né, se manifestar com relação a isso. Eu queria só chamar um ponto que é a volta da CGU. Acho que é importante a gente destacar isso, Mauro, porque a CGU, no governo Bolsonaro, ela foi completamente desmontada, assim como todos os órgãos de investigação, como a Polícia Federal, né, a própria... todos esses órgãos aí, a AGU, que fazem, né, essas investigações, eles foram desmontados. A própria Polícia Federal também. A gente lembra das diversas intervenções do Bolsonaro ali na Polícia Federal, trocou o diretor, a gente nem conseguia decorar o nome do diretor novo, ele já trocava, porque ele dizia que na família dele ninguém mexia. Então, no governo Lula tem esse mérito, né, da gente lembrar que essa investigação, embora ela tenha ocorrido, esses fatos tenham ocorrido no governo Lula, não dá para colocar só nas costas do Bolsonaro, porque também fica fácil. A ABIN espionou Portugal, espionou Itaipu, o Paraguai, então é culpa do Bolsonaro. Agora essa questão do INSS é culpa do Bolsonaro. Isso não vai colar, né? O importante é que o governo deixe claro para a população que está cortando na carne. Né? Quem fez a investigação foi a CGU e a PF, e isso é uma notícia muito boa, principalmente eu faço essa área de investigação no jornalismo e acompanhei assim com muito lamento, né, o quanto que esses órgãos foram desestruturados e os funcionários ficaram muito calados na época do governo Bolsonaro. Então agora a gente está vendo uma CGU forte voltando, mesmo que isso doa, né, no próprio governo.
É importante essa observação que você fez, Andresa. Eu vou até repetir esse trecho da entrevista do Lupe, em que ele fala o seguinte, que a maioria dessas associações que estão sendo investigadas foram credenciadas em 2022, ainda no governo Bolsonaro. E a partir daí elas passaram a cobrar devidamente ou indevidamente, a investigação é que vai responder, esse recolhimento aí na folha dos pensionistas e dos aposentados. Porque muita gente se pergunta, bom, se esse esquema vem lá de 2019, mas em 2023 é que explodiu, é que foi quando teve o maior volume de dinheiro indo para essas associações, estaria aí uma explicação, né? Como a maioria delas foi credenciada em 2022, o recolhimento em 2023 teria que crescer de qualquer forma. Agora, o Carlos Lupe, professor Paulo, foi alertado sobre essas fraudes em junho de 2023. Tem uma ata de uma reunião que está confirmada, o próprio Lupe, nessa entrevista que ele dá à Folha de São Paulo, ele confirma que ele realmente foi alertado, ele diz que pediu ações e que pediu, inclusive demitiu gente dentro da estrutura do INSS, mas enfim, é muito tempo ali para... E de repente, né, você ser flagrado, entre aspas, numa operação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, né, a notícia vir por essa via e não pela via do próprio INSS tomando providências, é um caso de corrupção, pelo menos de suspeita de corrupção. De novo, o ministro não é investigado, mas é um caso de suspeita de corrupção atingindo o governo. Que riscos o Carlos Lupe corre, professor, de ficar sem o cargo? Bom, isso é uma coisa um pouco difícil de saber sem entender um pouco os bastidores do que está, né, rolando, das pressões dentro do próprio governo, né? A princípio, o governo está numa situação mais estável e, né, parece que alguns acertos com o Centrão, que é sempre o mais interessado em ministérios para se manter na base de um governo onde eles não têm tantas convergências ideológicas, pode vir, né? Aproveitando algumas coisas que a Andressa falou, é importante, né, lembrar que não há uma grande representatividade no Congresso, né, principalmente entre os deputados por parte do PDT, mas o PDT é daquele grupo que nós poderíamos chamar de aliados político-ideológicos, né, do governo. Então, existe uma confluência, um histórico na gestão das demandas e das pautas relacionadas ao trabalho por parte do PDT nas gestões do governo Lula, inclusive também no governo Dilma. De fato, é difícil, né, não cobrar mais explicações do Lupe, dada a demora de mais de um ano para que essas questões aparecessem e aparecessem pela Polícia Federal. Existiu alguma interlocução? Acho que essa é uma boa pergunta para se fazer, né, e tanto para a Polícia Federal quanto para o Lupe. Existiu alguma interlocução? Talvez o ministro não se manifestou antes porque existia algum acordo de não atrapalhar as investigações? De todo modo, geralmente nós vemos sinais, a Andressa é muito mais experiente nesse sentido, né? Alguns sinais que inclusive orientam a própria imprensa investigativa quando se descobre algum tipo de corrupção como esse, né, dentro de uma instituição tão importante como a do INSS. Então, faltam explicações ainda para o Lupe, acho que ele, né, tentou hoje, nessa entrevista, que eu particularmente achei que foi uma entrevista um pouco vacilante, de tentar responder isso. Acho que nos próximos dias ele vai tentar responder. E aí, claro, na medida que mais informações vindo da própria imprensa, mas também da Polícia Federal, avancem, isso também vai orientar muito qual vai ser a situação do Lupe dentro do governo, né? Se ele permanece, se ele é demitido ou afastado. No primeiro momento, eu acredito que ele deva ser mantido, mas vai ser cobrado, sem dúvida, nos próximos dias, muitas explicações por parte dele, por causa dessa janela de um ano entre as primeiras informações que ele recebeu e o caso vir à tona com a investigação da Polícia Federal. Pois é, eu queria ainda provocar vocês dois com uma questão a respeito do desgaste que isso pode provocar. Eu
tenho andado muito de carro de aplicativo aqui em São Paulo. Eu estou sem carro, estou usando muito os aplicativos aí de transporte. E me chamou a atenção porque hoje isso aconteceu, eu vindo aqui para o UOL, e anteontem isso tinha acontecido também, de espontaneamente o motorista citar, os dois motoristas citarem esse caso do INSS. Quer dizer, é uma pauta, aparentemente, é um assunto que já está transitando bastante pela população. Acho que rapidamente a população entendeu e está comentando isso. Andresa e Paulo, vou começar pela Andresa. Que desgaste que isso pode trazer para o governo? Então, isso vai muito aí a tarefa ali do ministro Sidônio, porque vai muito de como que o governo vai conseguir comunicar às pessoas de que é uma investigação feita pelo próprio governo. Todo mundo pode entender que, né, quando você tem uma empresa muito grande, aqui a gente está falando da empresa Brasil, pode acontecer de funcionários, né, cometerem ilegalidades, como a gente está vendo agora no governo. Então, a investigação ela é meritória. Se o governo conseguir que as pessoas entendam, né, que houve uma investigação, que a pessoa foi afastada, acho que ele consegue fazer, né, essa compreensão e diminuir esse desgaste. É claro que esse é um assunto que todo mundo entende, porque todo mundo tem alguém na família que pode ter sofrido isso, né, com relação a descontos ali na sua aposentadoria sem ter sido solicitado. Muita gente só deve ter se dado conta agora também, né? O Brasil é um país meio desorganizado, as pessoas são meio desorganizadas com relação às finanças, então às vezes só agora se deu conta de que na verdade tinha um valor ali que estava sendo descontado e a pessoa não sabia nem muito bem por que isso estava ocorrendo, né? Porque principalmente esses aposentados, né, que não têm muita instrução e às vezes são enganados aí com uma facilidade que é maior, né, justamente por falta aí de conhecimento. Então, vai depender muito de como que o governo vai explicar isso para as pessoas. Acho que a CGU e o APF foram muito rápidas, né, em chamar uma coletiva e explicar o que ocorreu. O que eu vejo voltar no país são só essas prisões aí espetaculosas, né, que a gente viu lá na época da Lava Jato. Isso foi muito criticado e agora a gente está vendo de novo nesse caso e no caso do Fernando Collor, que a gente pode comentar mais para frente, mas as instituições estão funcionando novamente, isso é muito bom. Eu queria só voltar num ponto, quando a gente fala aí que o governo está falando, que isso começou lá na gestão Jair Bolsonaro, nenhum dos presos era da gestão Bolsonaro. Todos os presos, eu estava levantando aqui, enquanto o professor falava, são 5 presos, né? Todos ocupavam cargos importantes agora no governo Lula, nomeados no governo Lula. Então, não dá para tirar o cavalinho da chuva dessa forma, né? Você tem ali o presidente do INSS, o procurador-geral do INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento de clientes do INSS, o diretor de benefícios e o coordenador-geral de pagamento de benefícios do INSS. Então, são só pessoas que ocupavam cargos de chefia nomeadas no governo Lula. Então, não dá para simplesmente dizer que isso foi uma coisa do passado e que se descobriu agora e que ninguém tinha nada a ver com isso. Não, as prisões estão mostrando que pessoas indicadas por esse governo estão mergulhadas, né, até o fundo do poço aí, com relação a esse escândalo. E, assim, a gente tem que ver que essa fraude deve estar chegando aí, são bilhões de reais, 6,3 bilhões de reais com esse golpe, né, que eram descontos feitos na folha ali, né, pelo INSS, por isso que envolve o INSS, porque o aposentado já recebia ali o seu benefício com este valor descontado, fruto de convênios que foram feitos. Agora, o que eu queria mais saber do governo, que talvez aí também responda a sua questão, é como que esse dinheiro vai ser devolvido, porque até agora eu ouvi muito pouco se falar sobre isso, e o ministro Lupe prestaria um grande serviço ao país em organizar uma forma de devolução desses recursos, né, para essas pessoas que precisam tanto desse dinheiro. O que o governo já colocou é que agora em maio vai ser devolvido tudo que foi descontado em abril. Todos os descontos feitos em abril serão restituídos agora em maio. O que foi descontado antes de abril
vai depender da investigação e vai depender o governo já montou uma força-tarefa para estudar essa questão e aí vai depender do que essa força-tarefa conseguir levantar. E aí está essa cobrança que a Andresa faz, é justamente como é que essa força-tarefa vai trabalhar, como é que ela vai decidir essa devolução. De qualquer forma, professor, me parece que a devolução desse dinheiro pode ser a grande divisória ali entre essa crise escalar mais ou escalar menos, porque, de repente, o aposentado viu lá o dinheiro voltando para a conta dele, tudo isso acalma um pouco os ânimos. O senhor tem essa mesma percepção? Sem dúvida, sem dúvida. É importante que as pessoas sejam restituídas nesse primeiro momento no que é possível e que no segundo momento, com a restituição, recuperação desse dinheiro investigado, que ele seja direcionado para os seus objetivos fins, né, de ressarcir essas pessoas e não pensamento em criar fundos como, né, a Operação Lava Jato lá atrás tentou fazer. Né? Esse dinheiro é da população, consequentemente, né, também é da União e do INSS, e é lá que esse dinheiro precisa voltar. Queria retomar sobre o desgaste que traz, né, principalmente pelo que o Mauro falou dos motoristas de aplicativo, é um desgaste que se traz muito, principalmente com um trabalho ativo da oposição, né, notadamente da extrema-direita ligada ao bolsonarismo. Né? Nós podemos ver nos últimos anos, em especial quem acompanhou muito de perto as eleições da Prefeitura de São Paulo, que todas as estruturas de redes sociais, de WhatsApp, de Telegram, né, foram grandes canais de difusão de teses, de informações, de defesa de candidaturas como a do Pablo Marçal e também de fake news contra seus adversários. Obviamente que eu não estou dizendo que aqui é fake news, mas que se existe hoje toda, né, uma forma de alimentar esse grupo que hoje nós sabemos está muito alinhado a esses grupos que foram criados nos últimos anos ali. E outra ponderação que eu acho importante fazer é que, de fato, né, boa parte desses envolvidos foram nomeados no governo Lula, alguns como continuidade do governo anterior e outros novos, né? Então tem que ser responsabilizado o governo anterior, mas nós não podemos também deixar de responsabilizar o governo anterior, né? Então o governo Lula, obviamente, vai ter sua responsabilidade, mas o governo Bolsonaro e o governo Temer, né, em todos os seus processos de desinstitucionalização do INSS, de ataque às leis trabalhistas, de ataque ao sistema de aposentadoria, de abrir espaços, né, para outsiders em lugares quase sem regulamentação, sem um ministério estruturado para cuidar de algo tão importante, mesmo que hoje mais reduzido do que é o nosso sistema de previdência. Né? Então, todo mundo nos últimos anos tem algum grau de responsabilidade, inclusive o governo anterior. Por que eu digo isso? Porque se acostumou-se a banalizar as tragédias dos governos Temer e do governo Bolsonaro, né? E sempre, com razão, na maior parte das vezes, por parte da mídia, mas sempre se cobrou muito dos governos progressistas nesse país, né? Tanto durante os seus governos, mas também no passado, com as famosas heranças malditas, né, entre aspas, que Temer e Bolsonaro sempre apresentaram e apareceram muitas vezes de forma muito declaratória. Então, que também, né, busque levar em consideração essa prestação de contas com o passado e não só com o presente. Eu acho que isso é importante e isso é revitalizante para a nossa democracia, para a nossa transparência, para o nosso combate à corrupção, sejam governos de direita, sejam governos de esquerda, de centro, seja lá o que for. Agora, um outro caso que também aí a gente já está dando até um outro peso em relação à quantidade de dinheiro envolvido. Nesse caso do INSS, a Polícia Federal fala de 6 bi, né? 6 bilhões de reais. E aí precisa saber direitinho se são 6 bi mesmo, porque assim, é o tipo do caso em que talvez muita gente tenha assinado convênio com essas entidades sem saber direito o que estava assinando. Agora, tem também, a Polícia Federal fala de até assinatura falsa, fraudes de assinaturas. Então precisa separar desses 6 bi que a Polícia Federal levantou, quanto que efetivamente é fraude,
quanto que efetivamente a pessoa assinou sem saber direito o que estava assinando. Olha, vem cá, você vai se associar aqui a uma determinada entidade que vai defender os seus direitos como pensionista, como aposentado, você vai ter direito à assessoria jurídica, você vai ter direito aqui a uma assessoria, eventualmente um plano de saúde, uma coisa assim e tal. Assina aqui. A pessoa vai lá e assina, e não lê que ali tem que dar uma contribuição que é descontada da folha de aposentadoria dela. Precisa saber tudo isso, se essas pessoas foram de fato enganadas, se elas assinaram sem ler, quem realmente foi fraudado, teve assinatura ali que não é a dela, se de repente teve assinatura de gente que nem mais está viva, tudo isso precisa ser levantado para saber se esses 6 bi são 6 bi mesmo, tudo isso precisa saber direitinho para a gente ter noção do que realmente aconteceu. Agora, o fato é que esse dinheiro precisa voltar para o bolso de quem é de direito, e isso deve esfriar um pouco esse debate. Agora, tem um outro